Esse vídeo é para demonstrar apenas as ligações eletrônicas das fitas de LED, após a substituição das antigas lâmpadas CCFL ou fluorescentes. Então vamos partir do momento em que você já desmontou seu monitor e teve acesso ao display. Retirou a tela e teve acesso às lâmpadas CCFL. Aqui elas estão acesas. Nessa outra foto elas estão apagadas, agora retiradas do local. Vamos colocar no lugar essas fitas de LED branco frio, facilmente achadas no mercado. Aqui os LEDs já no lugar, faltando apenas montar o display. Então o segundo passo é fazer um circuito para que as fitas de LED se comportem de forma original, como as lâmpadas CCFL. Então temos que localizar na placa de fonte a alimentação, que no caso seria os 12 volts, o GND e o pino, que normalmente nas placas de fonte já vem marcada como Enable. Senão tem que fazer um teste. Esse Enable ele funciona da seguinte forma: no momento em que o processador do monitor informa que a iluminação tem que ser ligada, nesse terminal ele emite, varia de modelo, entre 3 volts até 9 volts, 12 volts, porém com uma amperagem muito baixa, não o suficiente para poder acender as fitas de LED. Então ele vai servir apenas como o próprio nome diz, é um sinal. Esse sinal ele vai passar por um resistor de 1K e vai polarizar a base do transistor BC548, que vai deixar passar o negativo alimentando a outra ponta da fita de LED. Então, um dos terminais da fita de LED será ligada diretamente aos 12 volts e a comutação do negativo da fita de LED será feita pelo transistor BC548 e mais o sinal do Enable que vem da placa. Já adaptei a fita de LED no interior do display, no lugar da lâmpada original LCD. E agora eu só vou mostrar para vocês como fazer para automatizar essa ligação, né? Porque originalmente as lâmpadas CCFL são ligadas nesses conectores e alimentadas através desse inverter, né? Então eu não posso ligar aqui, porque com certeza vai queimar a fita de LED. Então eu vou desabilitar esse sistema e fazer a automatização para quando ligar o monitor, essas lâmpadas de LED, essa fita de LED ligar, né, de uma forma aí original. Então vamos começar a desmontar a placa de fonte, retirar os parafusos. Esse daqui é um monitor Itautec, porém a placa lógica dele é uma LG, e esse é o part number da placa de fonte. Então se você tem uma placa dessa, é só seguir o método, ou se a sua placa for diferente, a lógica é a mesma. Após virar a placa de fonte aí, né, no conector dela já tem umas inscrições aí mostrando a função de cada pino. Então nesse caso vamos utilizar o 12 volts, o EN, que é o Enable, e o GND. Então quando o Enable vira uma tensão, ele vai acionar um transistor, e esse transistor vai ligar a fita de LED. E para desabilitar o inverter, eu vou tirar esse jumper 6, que é o que passa 12 volts para o CI do inverter. E o pino Enable, esse EN, ele corre até
jumper 11. Então eu vou retirar esse jumper 11 e fazer a ligação pela parte de cima da placa. Então eu vou utilizar os 12 volts daqui do jumper 6 e o sinal do enable através desse jumper 11. Aqui então eu vou mostrar o circuito que vai ser feito na placa. Liguei uma fita de LED aqui para mostrar. Aqui é o transistor. Esse aqui é o BC548 NPN, um resistor de 1K. Então, o que esse transistor vai fazer? Ele vai chavear a parte negativa da fita de LED. Então, se eu retirar a alimentação aqui da base do transistor, a fita de LED apaga. E quando é alimentado novamente aí com pulso positivo, esse pulso positivo vai vir daquele terminal enable da placa. Quando vir um pulso positivo, vai chavear o transistor e vai acionar o LED. Bom, aqui eu já retirei os jumper. Tirei o jumper da alimentação 12 volts do inverter, esse jumper 6. Retirei esse jumper 11. Então aqui nesse caso, vou pegar o sinal aqui depois do R309 para acionar o BC548 e por sua vez acionar os LEDs. Porém, verificando aqui, esse R309 ele é de 4K7. Eu vou nos meus testes aqui, com um resistor de 4K7, o LED não acende no seu brilho total. Então eu vou retirar um de 1K, eu vou retirar esse R408, que não está sendo mais usado pelo inverter. Vou retirá-lo e colocar no lugar do 309. Como esse monitor não vai ser mais utilizado no LCD, então não tem problema algum utilizar esses outros resistores. Então já substituí aqui o R309 e coloquei o de 1K. Aqui nessa trilha negativa, no jumper 8, eu fiz um furo do lado do jumper para poder pegar o sinal negativo aqui. Mas você também pode ligar pela parte de cima. Se você não quiser fazer o furo, você pode ligar nesse jumper aqui que é negativo. Só que eu preferi fazer um furo ao lado. Então aqui a ligação já está pronta. O negativo do LED sai aqui no coletor do BC548. A base está ligada no local onde era o jumper 11, que passa por aquele resistor que modificamos de 1K. E o emissor nesse furo que fizemos. Ou pode ligar aqui nesse jumper, né, que é o sinal negativo. Então o negativo vai passar pelo transistor e sair aqui nesse ponto que está ligado na fita de LED. Então o que vai fazer esse chaveamento é o sinal negativo, tá? O sinal positivo que vem do enable vai acionar o transistor, que vai deixar passar o sinal negativo aqui para a fita de LED. E o positivo eu peguei aqui no jumper 6, onde a gente retirou também. Peguei o positivo 12 volts aqui nesse local. Bora só testar. Bom, aqui no teste, vou apertar aqui no botão. Aperta, tá fazendo o acionamento conforme o original. Bom, então já vimos que está funcionando, mas agora vamos melhorar essa ligação aqui. Ficar de uma forma mais apresentável, né? Mas o básico da ligação é essa. Se vocês quiserem, também podem acrescentar um capacitor. Eu indico aí uns
220 microfarad por 16 ou 470 por 16 aqui após a saída do transistor. Mas também é opcional, né? Apenas para dar uma ajudada aí na filtragem da fonte, para evitar aquelas tremidas no LED, né? Nesse caso aqui não aconteceu, mas mesmo assim eu vou adicionar. Aí você pode adicionar aqui respeitando a saída negativa e o positivo da placa. E por que o BC548? Porque o BC548 ele limita a corrente dos LEDs em 250 mA. Então é o suficiente para acendê-lo com brilho suficiente e respeitando essa corrente. Aqui eu melhorei a instalação. Coloquei o transistor aqui, tirei da ligação antiga. Fiz a ligação aqui nos terminais. Retirei os capacitores que tinham aqui. Adicionei o capacitor eletrolítico. Na parte de baixo a adaptação ficou desse jeito. A linha positiva até o conector. Aí desse conector, essa linha positiva passa para o outro conector também. Fiz um corte aqui que eu não quis retirar a peça do inverter. Fiz um corte na trilha aqui também, deixei o inverter aqui, porém ele está desabilitado. Fiz a ligação para poder unir os dois plugs. Então agora é só fechar e testar mais uma vez. Aqui é ele pronto, né?